Ela pode atingir pessoas mais velhas e também mais novas e costuma aparecer de forma inesperada. Eu estou falando da morte súbita, mas o que é e o que causa esse mal? Morte súbita eu acho que é um infarto fulminante, uma parada cardíaca. É aquela morte, na verdade ninguém espera, né? Não sei, faço nem ideia. Eu acredito que a morte súbita é aquela que você morre quando está dormindo. Você tem uma parada cardíaca durante o sono, eu imagino que seja isso. É morrer de repente? Não sei o significado, não. Aparentemente você está muito bem de saúde, né? Você nunca espera. É uma coisa que pode acontecer com qualquer um. A falta de cuidado, o controle com a saúde. Pode ser com problema cardíaco, pode ser com qualquer outro distúrbio, né? Que a sociedade, que o ser humano tem e não cuida e deixa sempre para depois e acontece. Morte súbita é um evento inesperado que leva o indivíduo de uma forma relativamente rápida a um quadro de morte, independentemente se o indivíduo é saudável ou já apresenta alguma doença crônica. A morte súbita pode ser confundida com mal súbito, onde há um quadro de instabilidade orgânica, ou seja, um mal-estar que não necessariamente levará ao óbito. E assim como o mal súbito, a morte súbita pode ser decorrente de diversos fatores. O mal súbito, no caso, que leva a um quadro de instabilidade, o paciente pode ter um quadro de uma coronariopatia, pode ser um AVC, pode ser um jovem que durante uma atividade física apresenta um quadro de mal súbito e efetivamente vá intercorrer com um quadro de morte súbita. Então não existe uma causa específica. Uma criança, um jovem ou um idoso podem ser acometidos pela morte repentina. Mas existem grupos que estão mais predispostos a terem determinadas doenças e serem pegos de surpresa. Como exemplo, o jovem, o que se escuta falar, o jovem morreu na academia, o jovem teve um mal súbito, uma morte súbita durante a atividade física. É comum, a principal causa de morte súbita em jovens é a miocardiopatia hipertrófica, uma doença genética de caráter hereditário que pode acarretar um quadro de arritmia cardíaca no indivíduo jovem, também no idoso, mas mais comum no jovem, levando consequentemente ao óbito de uma forma inesperada. Já no indivíduo adulto e idoso, o mais comum são as doenças cardiovasculares, incluindo o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Segundo o cardiologista, em alguns casos a morte súbita pode ocorrer sem a identificação da causa. Mas a melhor forma de evitar que ela aconteça é o hábito de uma vida saudável. O especialista ainda alerta que as pessoas com doenças genéticas e hereditárias devem ter cuidados redobrados. Se você tem um parente de primeiro, segundo grau que tem um quadro de miocardiopatia hipertrófica, como eu exemplifiquei, toda essa família deve ser investigada para o mesmo problema, uma vez que é hereditário. Grupos específicos, adultos jovens e idosos, devem se passar em consultas de rotina, uma vez que as doenças cardiovasculares, em sua maioria, elas são preveníveis e as intercorrências, como o infarto, eles podem ser evitados na sua grande maioria das vezes. A morte repentina não é algo frequente, mas a maioria das doenças que podem resultar nesse mal são. Para evitá-las, alguns hábitos são essenciais. A consulta, a avaliação médica, ela é fundamental. Claro que não se esquecendo das boas práticas, que são alimentação saudável, prática de atividade física e todos os demais. Agora, infelizmente, a genética ainda é preponderante.